O Max Verstappen viveu o momento dos sonhos para qualquer piloto. Fez uma voltaça na pista de Suzuka e fez a pole position para o GP do Japão. Ninguém podia acreditar que o Max iria colocar esse carro na pole position. A Red Bull, ele estava brigando com esse carro por todo o final de semana. Falou que durante a classificação foi fazendo pequenas mudanças que foram melhorando o carro e chega na última volta ele falou, olha, confortável não estava, mas eu estava só mandando ver, entrava na curva super rápido e acreditando que o carro ia ficar na pista e ficou. E ele fez a pole position, ficando na frente dos dois pilotos da McLaren, o Lando Norris em segundo e o Oscar Piastri em terceiro. O Piastri poderia muito bem ter feito essa pole position, porque ele fez o segundo melhor setor, o terceiro melhor setor de todo o classificatório, mas ele errou no primeiro setor e por isso ele vai largar em terceiro. McLaren melhor nesse final de semana, os dois pilotos falando que estão muito confortáveis com o carro. O Lando, que brigou bastante com o carro na China, falou que agora está muito melhor a relação dele com o carro, que o carro deixou de ficar tão dianteiro como ele estava na China, uma coisa que tem a ver com a pista mesmo, mas mesmo assim eles não conseguiram bater o Verstappen na classificação. Na corrida é outra história. Pode ser uma corrida bem interessante por causa do clima. Tava sol nesses últimos dias, frio, mais sol, mas agora já começaram as nuvens a se juntar aqui e a expectativa é de que chova durante a noite e cada vez mais essa chuva está indo para o longo do domingo e já começa a aparecer chuva para exatamente antes da largada. Então talvez a gente comece a corrida com chuva e depois a pista pode secar. Isso seria bem-vindo para um problema que está acontecendo aqui nesse final de semana do fogo, né? Tá pegando fogo na grama. A grama ao redor do circuito está bem seca e qualquer faísca que saia dos carros está fazendo com que essa grama pegue fogo. A solução que eles estão fazendo aqui é de colocar água na grama, né? Molhar a grama para que ela não pegue fogo e se chover, melhor ainda, né? Aí vem a ajuda dos céus aí para resolver esse problema. Rolou uma informação de que eles queimariam a grama para ela não queimar de novo, mas isso não vai acontecer. Eu falei com a FIA e eles explicaram que isso está fora de cogitação. Eles acham realmente que vai chover. Se não chover, eles vão colocar mais água na área de escape. E aí, como que vai funcionar, né? Durante a corrida, vai dar bandeira vermelha direto? Não. Eles vão, se tiverem todos os carros juntos na pista, eles vão cuidar disso com um VSC, com um safety car virtual. Se os carros estiverem espalhados com o safety car físico, mesmo na pista, e só se espalhar muito fogo que vai dar a bandeira vermelha por conta disso, mas, como eu disse, a expectativa é mais que a gente não tenha esse problema e que a gente tenha chuva. Num cenário com chuva, qualquer coisa pode acontecer. Num cenário sem chuva, pensando na corrida lá na frente, o Max Verstappen vai ter trabalho para segurar os dois carros da McLaren. A McLaren está realmente muito melhor, mas também é uma pista em que é difícil ultrapassar. Então a gente pode ter uma corrida bastante tensa ali nas primeiras colocações. Um piloto que vai largar na quarta colocação também fez uma classificação muito boa, foi o Charles Leclerc. O Leclerc falou, olha, eu estou muito mais confortável com a Ferrari agora, fiz várias mudanças no carro, na maneira como que eu faço o acerto do meu carro, deu certo e eu acho que eu posso surpreender muita gente na corrida deste domingo. Então vamos ver o que o Charles Leclerc consegue fazer com a Ferrari e o George Russell vai largar na quinta colocação com a Mercedes. Ele que parecia ser o piloto que estava mais perto das McLaren quando chegou na hora da classificação, ele não conseguiu um desempenho tão bom. E o Gabriel Bortoleto vai largar em 17º, ele foi eliminado no Q1, os dois pilotos da Sauber foram eliminados no Q1, ele ficou atrás do companheiro dele, do Nico Hülkenberg, mas por muito pouco. Ele foi mais rápido que o Hülkenberg, lembrando que é a primeira vez que ele anda aqui em Suzuka, foi mais rápido que ele nas duas primeiras tentativas, que o Hülkenberg, e daí na última tentativa ele não conseguiu melhorar tanto quanto o piloto alemão.
Depois eu falei com ele, depois da classificação, falei com ele e ele explicou o seguinte: chega entre a segunda e a terceira tentativa dele, ele tem uma conversa com o engenheiro falando, você vai querer colocar mais asa dianteira? Ele falou, eu tô com medo de fazer isso, eu não quero fazer isso, porque senão posso ter dificuldade de tração em algumas curvas. Essa coisa, né, de não conhecer a pista e depois ele falou, eu deveria ter colocado mais frente no carro sim, porque isso teria ajudado, porque a pista tinha evoluído. Mas eles tinham tido uma conversa antes da classificação, no sentido de se o carro estiver bom, é melhor não mexer, e foi isso que ele acabou fazendo. Ele estava bem tranquilo em relação a isso, falou, é um aprendizado, na próxima vez eu já vou saber o que fazer. Então o GP do Japão, terceira etapa do campeonato, tem largada às 2 horas da madrugada pelo horário de Brasília. Uau.